disse. Não, fiz questão, cartaz. Podia ter Tudo entregue bem. antes também, né? É. Eu vou te falar, viu? Então, hein? Ele ficou tão preocupado que a Priscila não chegava. Que eu vi um monte de cartaz aqui, gente, falei, não faz isso nossa. não, eu fiquei totalmente. Não é legal falar isso. Eu até esqueci de dar. Onde a gente põe? Pode pôr aqui embaixo, aqui assim, ó. Aqui, ó. Assim. Isso, Boa, lindo, bem boa. pertinho. Isso, vamos ver. Ó, Tá aparecendo? ficou bonito, Vanessa. Tá, olha. Ficou bom. Poxa, dá um beijo aqui na Priscila. Tudo bom, linda? Tudo bom, lindão. Você teve aqui uns 6 meses atrás, por aí? Ou faz Foi, mais? não, faz mais. Foi 2015. Você tá brincando. Juro, passa muito rápido. Nossa! Foi, o aspirador foi no final de 2015 Era que uma estreou. noite com o aspirador de pó. Uma noite sem o Uma noite aspirador. sem O problema era que é sem. Era o sem aspirador. o aspirador. Nossa, texto Não, muito Oswaldo de Andrade, Oswaldo né? Andrade, É. é. E agora aqui com a vida dela. A vida dela. Tá o Silvio Restife na vida É, dela. arrasando. A vida dela quem? Ela quem? O que é essa Pois ela? é, essa ela é uma virtual, né? Uma virtualidade, na verdade. Porque a protagonista, ela escreve, ela é uma autora também de teatro, só que ela nunca teve nenhuma peça encenada. É. Entendeu? Os personagens são As autoras losers, de assim. gaveta. Ela tá tentando, tá difícil, ela tá tentando. E ela se viciou num Realmente aplicativo. não é fácil, né? Não é Não, vamos não combinar, é né? fácil. Não tá tão longe da realidade assim. É um absurdo próximo, né? E ela se vicia numa vida alheia do Instagram. De uma atriz que tem uma vida que para ela é perfeita. Ela Nossa, essa era a vida que eu queria ter. uma vida colorida. Uma vida colorida, cheia de azulejos portugueses. Os cenários são sempre bonitos e de paz, de tranquilidade. A vida dela não se encaixa naquilo. E ela, para sobreviver, ela se vicia de fato no Instagram, entendeu? É, E aquilo também inspira ela a escrever a peça. é. Então, para ela fugir um pouco do mundo ali, né, tumultuado que ela está vivendo, ela se vicia na vida dela. Só que, na verdade, é uma metaficção, porque né, o título também é a vida dela, vida dela, Bel, né, é. protagonista. Então tem essa Esse jogo. ambiguidade, esse jogo. É. E essa coisa do Instagram, Facebook, esses negócios, tal, a gente vai se viciando. É uma crítica a mesmo, isso né? também, A gente né? você vai Tá entrando... todo mundo viciado, gente. É. Né? É uma Aí coisa você que tem- não... Você tem os como militantes escapar. de rede social, né? Aqueles que... Aí que no dia seguinte já esqueceu, né? O assunto já mudou, já é outra Mudou, coisa, né? é. Já é outro escândalo, já é outra situação. E isso também tira um E pouco... aí você começa a seguir pessoas, né? Exato, Você vai vir seguir stalker. fulano, É. né? Aí você quer saber o que o cara fez, o que ele não fez, ele almoçou, né? Ele posta a foto dele almoçando e você curte. É a natureza morta atual. É uma né? extensão, né? É, vira uma extensão da sua vida, né? É. O que eu acho perigoso é que há uma pressa na opinião. Uhum. Então, tem um texto do La Roça Bom Dia que eu acho, assim, mudou minha vida sobre a experiência e o saber da experiência, que ele fala que é preciso parar para olhar, para ver, para escutar, né, para se sentir atravessado. Se você não tem esse tempo de reflexão na sua vida, se você não para em determinado momento e se, né, vai para uma introspecção, vai para entra em contato consigo mesmo, né? Você não é atravessado pela experiência. Pela experiência. De estar vivo. É. Porque você está sempre no tumulto. Então, às vezes, essas opiniões, elas são realizadas muito simultaneamente ao fato. E, às vezes, você não deu tempo de você ainda. Você já está julgando alguém que você nem... Você não refletiu sobre aquilo, né? Quer dizer, é uma informação que vem e você tem uma reação imediata e solta aquela reação imediata e sem reflexão. Sem reflexão. Né? Tem um livro agora que eu estou lendo que chama Modernidade Líquida. Ah, do Bauman. Total, né? é Bauman que total. trata muito exatamente Perfeito, nessa questão. perfeito, né? é Quer dizer, a liquidez das coisas. Né? das relações. As relações vão tudo escorrendo, né? As coisas vão... Coisa maluca que nós estamos vivendo. Que época maluca, né? Que época maluca. É. Silvio, Ah. qual é o teu papel na vida dela? O que você faz na vida Falar em dela? maluco. Por falar em maluco? Primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite, Atílio. Obrigado. Muito Imagina, obrigado. aqui agradeço mais uma vocês vez, terem acho. vindo, principalmente no dia de hoje. Muito, esse dia, né, caótico em São Paulo, mas estamos aqui, né, na TV aberta. Né? Opa. Isso, Então, qual é o muito teu bom. papel na vida dela? São 3 irmãos, né? 2 irmãos homens e E uma ela? irmã, e a vida dela. É. E E a a vida vida dela. dela. Não, para com isso. Não tem nada a E a ver. vida dela não tem a ver. E eu sou um dos irmãos. Então é uma história de família. Né? Fala sobre um núcleo familiar.
E eu, nessa história, eu sou um matemático que está... mas está vivendo um surto de inadequação social. Eu não quero... Eu não quero inadequação, porque é difícil. Se é um surto de esquizofrenia, um surto psicótico, a gente quer enquadrar as coisas, mas assim, é uma inadequação social mesmo. Inadequação às normas, inadequação à própria família também. E o ponto de partida da peça é a visita desses dois irmãos que moram fora de São Paulo. A Abel mora no Rio de Janeiro. Eles não moram juntos, são separados. E o Lucas mora em BH. E o pai, que nunca aparece na peça, mas ele é muito falado. Muito presente. Existe uma porta, assim, que esse pai está lá dentro, escrevendo, e não pode ser perturbado. E ele está ali dentro daquela porta. Pai! E ele convoca esses dois irmãos normais, super, né? Que uma é a ironia, atriz, autora, e o Lucas, ele é um cineasta, mas que não consegue fazer os filmes dele, foi trabalhar na publicidade. Nós temos uma autora que não consegue, uma dramaturga que não consegue encenar os próprios textos. Um cineasta que não consegue filmar. E faz publicidade. Para sobreviver. E ganhar grana. E um matemático desempregado. E um matemático desempregado. E que vê as coisas de fato. Que vê a verdade de fato. Né, as verdades. Tem aquela hipersensibilidade. Tem aquela lógica matemática. Ele vive um hiperrealismo mesmo. O que eles estão fazendo, os três? Por que eles se reúnem? O que acontece? Porque o pai adoece, ele já está velho, e ele cuida desse filho que tem, de fato, uma crise de esquizofrenia. Eu também não gosto de usar os termos, mas é preciso usar os termos também para diferenciar, senão não dá para explicar a sinopse. Tem uma crise de esquizofrenia, mas a peça fala justamente disso, o que é a loucura, quem é são, quem não é, será que a sanidade, né, o Foucault ele tem vários textos que ele debate sobre isso, principalmente na história da loucura, que a sanidade muitas vezes também é um acordo social para a gente sobreviver, é uma máscara, Nietzsche fala disso também, é uma máscara. Se você está nesse eterno retorno de um movimento que não cessa, que é o eterno retorno, né, pela leitura do Deleuze, é o eterno retorno do Nietzsche a esse do diferente, né, das forças diferentes. Você enlouquece. Enlouquece. Então, o que é a loucura? Então, a peça, na verdade, não tem nada disso, tem tese nenhuma, tem humor, é divertido e tal, mas tem esse assunto tabu, que não é muito dito, que não é muito falado, porque as pessoas têm medo justamente de falar esquizofrenia, de classificar, surto, de falar, principalmente na família, eu sinto que é um tema que os pais negam muito quando tem um filho doente, a sociedade nega, isso não pode ser falado, isso não pode ser dito, e eu acho que o teatro é esse espaço. Então, esses dois irmãos, justamente, são pressionados a vir de seus respectivos lugares, né, cidades, porque uma mora no Rio de Janeiro, outra em Belo Horizonte. Todos se encontram na casa do pai, que não aparece, porque está lá escrevendo, que ele é escritor, também que não publica. Isso também dá uma aura para o pai, né? Dá uma aura, porque é uma ausência muito presente. Exatamente. E eles se encontram ali porque o pai pediu para eles irem, porque ele não está dando mais conta, ele está doente, ele acabou de fazer uma cirurgia, ele está se recuperando. E eles precisam definir quem vai ficar com esse menino, quem vai cuidar dele, porque nesse momento ele está desempregado. E ele está fora, ele está nessa inadequação. Ele está no momento inadequado. Ele está no momento inadequado. Só que aí a gente olha para os três e fala, mas bom, né? Quem é inadequado? Quem é o inadequado? Que é ser inadequado, ainda mais numa casa de artistas. Porque ser artista já é uma inadequação. A gente não tem os horários, né, comuns, a gente não tem os... rotinas, né? Tem uma marginalidade. Tem uma marginalidade. Tangencia a marginalidade, né? É isso mesmo. A peça fala disso, dessa marginalidade. Eu acho que é legal falar também da direção, né, do Mário Bedoya, que foi um encontro, assim, ele se apaixonou pelo texto da Priscila numa leitura lá no Instituto Cultural Capobianco, que está nos apoiando, né, que todos os agradecimentos possíveis ao Instituto Cultural Capobianco e a equipe, que realmente se apaixonou por esse projeto. E esse texto, o Mário, que é um
argentino, mas só que ele é radicado na Espanha. Ele trabalhou muito com José Sánchez Sinisterra, ele é um ator e se apaixonou por esse texto, traduziu para o espanhol. E quando a Priscila, a gente se conhece de outros trabalhos. A gente é praticamente irmãos, a gente já tem essa relação. Ele fez a minha primeira peça, o Silvio. O Soslaio. A gente é da mesma companhia, né? Então, e a ideia era montar já a vida dela. Foi montado no Rio, não foi? Foi, sim. É porque foi um pedido da Isabel Gueron escrever um texto sobre irmãos, só que era muito genérico, né? Sobre irmãos e tal, mas teve esse primeiro start dela. Ela queria um texto meu e queria algo sobre irmãos. E aí eu pensei, eu quero escrever sobre esquizofrenia, eu quero escrever sobre essa questão que me toca muito, meu mestrado é sobre isso, toda a minha pesquisa é sobre isso. É alguém que sai essa coisa que o Silvio falou, que eu acho bonita, essa inadequação, alguém que não se adequa socialmente. Como que é para os irmãos lidarem com isso? Mas com humor. O meu desafio foi, não é comédia, tem essa coisa, né? Eu acho, não sei se eu escrevo comédia, ainda é um lugar que eu não sei, as pessoas falam que é atrás de comédia. Tem humor, o que importa é que tem humor. Por quê? Porque senão eu cairia muito fácil no drama. As maiores tragédias, se você olhar, depende do teu olhar, elas têm dentro de si componentes de humor. Exatamente. Né? Você vê um problema de uma família, se você prestar atenção, tem uma coisa engraçada ali no meio. Não é? Que é bom não se manifestar na hora, mas existe, está ali. Tem algo de humorístico. Tem algo de humorístico. Tem algo de patético. Eu acho que a densidade não exclui o humor, e o humor não exclui a densidade. Eu acho, inclusive, que o humor, ele deixa, às vezes, a obra até mais densa. Mais densa, exatamente. Porque você não se leva tão a sério. E eu acho que tem uma coisa também, que apesar de você ver uma situação, o jeito que a gente está falando aqui parece um drama e tal. Exatamente. Esquizofrênico, cuidado, cara. Mas eu acho que tem um mérito muito grande da Priscila, como ela escreve. Ela tem uma métrica muito interessante. E isso quebra o drama, porque você tem uma poética em respeitar a pontuação, e isso, essa forma de linguagem, ela cria, tem na própria forma que você escreve, quebra esse possível melodrama. Sim. Porque ela tem um ritmo, tem uma coisa... Isso já está presente no momento que você escreve. Urgente. Você está querendo fazer uma coisa que não seja... O meu desafio foi esse, então demorei muito para sentar. Eu pensei muito na arquitetura da peça antes. Eu sabia do que eu queria falar. Eu sabia que seriam 3 irmãos. Eu decidi isso, quer dizer, não tinha nem certeza se seriam 3 irmãos, mas sabia que seria uma relação entre irmãos, sem o pai, sem a mãe, mas como contar. E o meu desafio era, eu quero falar sobre esse tema, que é um vespeiro, tocar nessa ferida. É um tabu, um tema tabu, mas eu quero com humor, eu não quero cair no melodrama, porque seria mais fácil. Eu me coloquei esse desafio. E aí demorou muito para eu achar a arquitetura, entendeu, da coisa. A chave, né? A chave, o plot. Mas quando eu sentei, foi assim. Foi. Eu agradeço muito ao Antunes Filho ter ficado um tempo ali no Círculo de Dramaturgia, acho que por exemplo, o Antunes foi o cara que eu acho que descobriu que o Nelson Rodrigues tem humor. Eu estudei muito Nelson Rodrigues lá. Até então se fazia o Nelson Rodrigues com aquela pompa, com aquela perfeito. Que bom você tocar nisso. O Antunes descobriu que tem humor ali. Na cunhada, tem humor ali. Ele descobriu isso. E a partir de então a gente viu o Nelson Rodrigues diferente. Era outro cara. Ele falava das outras camadas. Eu fiquei ali no Ciclo de Dramaturgia. O Silvio também foi de CPT. Todos nós, né? O nosso grupo a gente se conheceu no CPT. A Donizete Mazonas, a Gabriela Flores está no elenco, o Hernani Sanches foi do CPT, enfim. E ali ele falava dessas camadas, que as pessoas às vezes ficavam na superficialidade do Nelson, coisa da pornografia, disso, daquilo. Isso, e não, ele tem ali diversas... E o Silvio fez muito, Nelson Rodrigues ali, com Brás. Vasculha ali que você vai achar uma coisa. A gente tem algumas fotos, aí nós estamos falando da vida dela, que vocês estão fazendo no Capo Bianco, que dias? De sextas e sábados às 21 horas. Sexta e sábado, 21. Domingos às 19 horas. 19 horas, legal. Vamos ver as fotos. Muito legal essa foto. Todo mundo com as suas toalhinhas na cabeça. São toalhas? É humor, entendeu? Sim, são toalhas. São toalhas, né? Em forma de turbantes ali. Aí uma reunião dos 3 irmãos.
Essa é uma situação da peça. Uma situação da peça. Situação de Silvio está colocar a hilário. toalha. Bom, qualquer um fica hilário com Esse esse é do turbante Rio. na cabeça. Essa é a montagem do Rio, é. Ah, tá, essa é a montagem do Rio. Com a Isabel Gueron. Ah, Legal, tá, ficou legal. bonitinho. Né? Ficou bacana, né? E Projeto você não gráfico pegou foi- o vídeo, não? Não. Eles não te mandaram? Não, acho que não. Que pena. Ah, que pena. Poxa, Ah, eu queria ver o vídeo. Poxa, que pena. Eu achei Seria que, legal, a- achei que que o pessoal tivesse mandado. Tá. Então, sextas e sábados, 21, domingos, 19. 19 no Campo Até Bianco. quando fica lá? A gente fica até 7 de maio. 7 de maio. É. Campo Bianco, para quem não conhece, é na Álvaro de Carvalho, 97. pertinho da estação lá do metrô Anhangabaú. Anhangabaú, né? Um lugar gostoso, Muito agradável. legal. Um teatro Aliás, pequeno que dá uma inclusive- proximidade, né? Desculpa, eu só queria falar do Campo Bianco, eu acho importante, porque todas as minhas parcerias nasceram ali. Então, eu acho que o que a Fernanda faz ali, como diretora artística, é muito importante. Eu li todas as minhas peças, em primeiro lugar, no Campo Bianco, então você ouve na boca do ator, então a gente fez leitura pública da vida dela, entendeu, anteriormente com o Silvio, com esse elenco, o Doni acho que não estava e tal. Mas, enfim, tem essa experiência de ler a peça. Para o dramaturgo isso é muito importante, porque Nossa, senão claro. você não... Uma coisa é você escrever em Quando tá casa. na boca outra- do ator é outra Poxa, coisa, é um né? termômetro. Então é um espaço muito importante. Eu agradeço muito a Fernanda ter aberto esse... O Chico de Assis Ciclo dizia de que tem duas leituras. coisas que modificam o texto. Os atores e o público. Total. Né? O ator, quando lê, já é outra coisa. O público, quando recebe, então aí é que Na acontece. leitura, na nossa primeira leitura, isso foi assim, muito bom. Assim, quando a gente fez acho que a leitura foi até antes da estreia, né? No Rio, né? Quando a gente fez. Foi antes do Rio, sim. Foi, porque a gente lia muito, a gente já estava lendo muito Foi 2015, o texto, e quando a gente fez aquela leitura lá no Instituto Cultural Campo Bianco, esse retorno do público, esse retorno do humor, porque é humor, mas a gente leva muito a sério a situação. É por isso Eu acho assim que é Isso que é engraçado, engraçado, ela fala, tá hilário, exatamente, mas a gente leva muito sério a situação. Aí tem o patético da situação, que torna a situação engraçada. Mas se você olhar a fundo, com uma lente, não tem nada engraçado. É muito... É triste. É triste. Uma situação dessa, assim, sabe? Quem vive mesmo bem triste. essa condição. Essa condição, essa situação, né? É muita solidão, né? E dessa métrica do texto que a Priscila escreve, tem um momento da peça, não só para entender assim, como a gente fica falando, a gente não entende direito, né? Na hora que ele fala assim, é compreensível, é a voz que comanda, o amigo invisível, a pequena fera, eu nado para ela não saltar, eu corro, eu pulo obstáculos, eu faço 1.700 abdominais diárias para ela não ferir ninguém, não matar. Eu não quero, entende? Não quero ferir ninguém. Faço os cálculos, conto os dias, mas às vezes eles escapam, os cachorros. É humano, cada um se defende como pode. Papai berra, Lucas bebe, e você sobe as escadas. Entendeu? É uma coisa que tem uma... A pontuação já dá o lugar. Então aí se... é uma tragédia. É forte, mas tem um distanciamento ali. Eu acho legal que você vê o distanciamento do autor escrevendo cada respiração, cada pontuação. Pontuação. Isso o Nelson tem, né? Que ele revolucionou divinamente, o teatro escrevendo dessa maneira, né? E tem... É isso aí, então, a vida dela, então, sexta e sábado, 21, domingo às 19 horas, Instituto Cultural Campo Bianco, Vieira de Carvalho, 97. Venham que tem um final surpreendente. O final tem um... Final surpreendente. final, né? Tem. É o mordomo culpado. É isso. Silvio, prazer te ver de novo. Um abraço pro vovô, hein? Poxa vida. Vovô? O meu tio-avô. Tio-avô, né? Tio-avô. Tio-avô João Restife, que é pioneiro Querido, da obrigada. Pioneiro da televisão brasileira. TV. Grande figura.